Mas o Pessoa, seguramente, em dezenas de línguas. Não sei se atinge a centena, mas em dezenas de línguas. O Camões, menos, por causa de ser um poema épico, é um poema muito difícil de traduzir. O Camões teve um grande azar, porque quando levaram à Faber and Faber, que era a grande editora de poesia inglesa, não havia assim tantas, um poema, e disseram e o Ezra Pound era a figura fundamental na Faber, e o Pound descobriu que o Pound tem os cantos, não é? E descobriu que o Camões escrevia em cantos, tratou logo de arrumar o Camões. Isto é dito pelo George Steiner, não é inventado por mim. O Pessoa teve um grande tradutor para inglês, que foi um homem nascido em Durban nos anos 50, portanto, muito mais depois do Pessoa ter morrido, que andou na Durban High School, o Robert Campbell, e o Robert Campbell apaixonou-se pela poesia de Pessoa, porque as pessoas apaixonam-se pela poesia de Pessoa, e como ele era amigo dos poetas da Faber e do Eliot e dos modernos todos da Faber, todo esse grupo do Pound, do Eliot, essa gente toda, que era uma gente muito importante para a tradução em inglês, continua a ser a tradução principal, não é para se entrar no canon. O Campbell veio para Portugal, vem viver para Portugal para se dedicar a traduzir Pessoa para inglês, e, portanto, uma devoção brutal, porque o Pessoa inspira este tipo de devoção. E ele descobre a poesia do Pessoa na Durban High School, o que é muito engraçado, e é uma escola onde eu estive, e está lá a imagem do Pessoa, e a memória do Pessoa está lá, e depois vem para cá. E, portanto, morre num acidente de automóvel em Sintra. Ele vivia em Sintra e está enterrado em Portugal, em Sintra. Era uma das grandes famílias de Durban, os Campbell. Eu investiguei isso tudo em Durban, mas é de facto uma tragédia que esse homem, que provavelmente teria conseguido traduzir, pronto, agora já há traduções e há tradutores, mas na altura não havia. Também não esqueçamos que o Pessoa morre sem ter nada publicado, não é? Exceto a mensagem. O Pessoa é um poeta póstumo, não é? Mas o Campbell teria sido provavelmente um motor da entrada do Pessoa nos grandes poetas da modernidade, mas é um azar. O Camões também. Portanto, o George Steiner faz essa conferência, que é magnífica, nos anos 90, aqui na Fundação Luso-Americana, e a conferência chama-se Near Misses, ou seja, escaparam por pouco, no fundo, não é? Escaparam por pouco, no sentido em que, se aquilo tivesse acontecido, teria sido muito importante. A divulgação do Pessoa em Portugal conhece um grande impulso decisivo nos anos 80, com uma operação do Estado português, do Ministério da Cultura, das instituições, da Gulbenkian, quando nós começámos com a ajuda dos pessoanos como António Tabucchi, dos pessoanos em França, fez uma grande operação que é: vamos pôr o Pessoa lá fora. E isso teve um êxito, é talvez a mais importante operação cultural do pós-revolução. Foi, no fundo, entre aspas, vender Pessoa, traduzir Pessoa, e foi bem sucedida. Graças a Portugal, e houve essa missão, digamos assim, de levar o Pessoa, graças aos pessoanos estrangeiros e graças, sobretudo, às pessoas que no estrangeiro se apaixonaram perdidamente, devo dizer, como diria a Vespanca, se apaixonaram perdidamente por Fernando Pessoa e continuam a apaixonar. O Jerónimo Pizarro, que é um grande pessoano, está a estudar Pessoa empenhadamente, quer dizer, a fazer todo um trabalho, e é só um entre muitos, o Pitela Leite, que trabalha com ele, quer dizer, estas pessoas estão a escavar o mistério pessoano com um empenho, uma devoção, uma dedicação intermináveis. Ora, isto não é só por mérito académico, não, isto é por paixão. O Pessoa desperta. E, portanto, essas traduções todas que há nas várias línguas. Quando eu estive na casa de Fernando Pessoa, nós levámos, quando São Paulo fez 400 anos, emprestei o quadro, que estava numa situação de grande vulnerabilidade física, é um quadro que está muito frágil, o quadro do Almada, que é sumptuoso, em minha opinião, mas é só a minha opinião, até é superior ao da Gulbenkian, emprestei para levar para São Paulo,
segurei, quer dizer, tem que se fazer o seguro e depois, a seguir, restaurou-se o quadro, porque era imperioso restaurar o quadro. O quadro foi emprestado a Barcelona e foi emprestado a São Paulo. E no último dia, depois fui a São Paulo, houve uma grande operação, porque eu emprestei o quadro, mas os brasileiros tiveram que fazer qualquer coisa em torno do Pessoa. E fizeram exemplarmente uma grande operação no museu, em torno do Pessoa e à volta do quadro, recitais, etc. Mas no último dia em que a exposição estava lá, em que o quadro estava lá antes de ser embrulhado para vir embora, eu fui-me também despedir do quadro, porque eu tinha uma paixão por aquele quadro, como o via todos os dias, e fui-me também eu mesma despedir do quadro. E entrei no museu e, de repente, em frente ao quadro, já não havia nenhuma ação oficial, eu só lá fui, digamos assim, dizer adeus ao Fernando Pessoa, porque o quadro ia estar muito tempo em restauro depois daquilo. A seguir ia para Barcelona e depois ia estar em restauro e ia desaparecer. Eu não ia ver o Pessoa durante muito tempo. E pensei, vou-me despedir do quadro, não sei quando é que o volto a ver, vou vê-lo em Barcelona e depois vou deixar de o ver. E de repente, em frente ao quadro, estava um grupo de gente sentados, a olhar para o quadro, a dizerem poesia, a tocarem música, a tocarem violoncelo. E estavam-se a despedir do quadro. Isto emocionou-me extraordinariamente. É para verem que a pessoa é amado mesmo.